Vamos lá, gente, vamos tentar novamente, vamos ver se dá certo. Agora, Ah, você está com a câmera virada do lado certo, porque a gente não consegue te ver. assim, Eu só te escuto, mas não te vejo. Te escuto bem baixinho. assim você fica numa posição horizontal e eu na vertical. Você teria que colocar. Eu não consigo te ver, e te escuto muito mal. Se você conseguir colocar o celular na vertical, seria bom. Jorge? Mas eu não consigo te ouvir. Vocês estão ouvindo, Jorge? É, tem dado esse bug no Instagram. Eu te escuto, eu te vejo bem. Tem acontecido, sim, Jéssica, com certeza. Jorge? Vamos ver aqui. Eu não consigo ouvi-lo. Jorge, você está aí? Gente, eu não ouço, Jorge, não ouço absolutamente nada. Vamos aguardar, gente, ter um pouquinho de paciência, porque hoje está difícil. Vamos ver aqui. A gente está tentando, gente. Essa já é a segunda tentativa. Como eu não consigo vê-lo, eu não sei nem se ele está aqui. Então, mas não aparece a opção para convidá-lo. Eu não sei se ele caiu, não sei se ele está aqui, porque eu não consigo vê-lo. Mas também não consigo enviar novamente convite. Ó, agora apareceu. Jorge Cesarino não pode participar. Foi a mensagem que veio. Então, talvez ele tenha caído. Gente, não sabemos qual o problema. Peraí, vou tentar te colocar aqui de novo, Jorge, que você não aparece aqui para mim. Jorge, eu mandei o convite, você recusou. Aí eu não consigo te colocar na live.
Ei! Agora que chegou o seu convite. Gente, agora vai. Ele veio a pé o teu convite. Agora que ele chegou aqui. O seu som está bem baixinho. Eu tinha te enviado mais convites e esse é o primeiro que chega aqui. Melhorou o som? Gente, vocês conseguem ouvir bem? Melhorou o som agora? Tá baixinho, mas dá para ouvir. Vocês conseguem ouvir, gente? Eu coloquei o volume todo aqui agora. O iPhone está no volume todo agora. Está alto? Melhorou? Então vamos assim. O pessoal diz que está ouvindo. Se eles estão ouvindo, está ótimo. Como sussurro, pelo menos. Obrigada pela insistência e pela persistência. E vamos lá para essa conversa que é sempre muito boa. Então vamos lá. Já começamos um pouco atrapalhado. Mas deu certo. Bom é que deu certo. Gente, é o que é possível. O volume realmente está baixo. Deve ser o próximo alguma instabilidade. Então, quem puder colocar um fone de ouvido, talvez ajude. Bom, vamos tentar seguir aqui. Bom, o que é ser lacaniano? A pergunta que não quer calar. Diz sobre orientação psicanalítica, fala de estilo, de manejo na clínica, da escuta atenta do inconsciente, de um coletivo de psicanalistas, de um campo, de uma nomeação. Ser lacaniano é falar lacanês, é não fazer questão de ser entendida ou entendido. Será que podemos subverter esta pergunta para o que é não ser lacaniano? Ou mais ainda, interrogar-se primeiramente sobre o que é ser psicanalista? Hoje eu converso novamente com o psicanalista Jorge Cesarino, um grande amigo, um grande teórico, um grande clínico. Bem-vindo novamente. Eu quero começar te agradecendo a tua generosidade de me convidar tantas vezes para uma conversa contigo e com as pessoas que te seguem, que é uma multidão cada vez maior e que também são muito generosos de estarem presentes, nos acompanhando hoje. Agradeço a eles também. E dizer que é sempre uma alegria, uma grande alegria, me encontrar contigo sobre essa causa que nos movimenta, que nos convoca, que nos motiva a seguir adiante sempre, juntos, trocando, enriquecendo-nos mutuamente. E hoje também não é diferente. E, sem dúvida, essas palavras que você leu aí agora, todas elas são verdadeiras e importantes. Todas elas servem de resposta. Dá para dizer sim, 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 tudo isso. Sim, eu apenas a última que faço uma ressalva, que é ser um psicanalista. Eu acho que aí não é só lacaniano. Eu acho que um psicanalista é aquele que reconhece a existência do inconsciente, o respeita, ou leva em consideração desde uma abordagem, desde uma leitura freudiana, que seja lá por quem for que segue, se é de Melanie Klein, se é Bio, se é Winnie, pode ser tantos outros, o faz reconhecendo o inconsciente, o sujeito e a importância da transferência. No mais, parece que tudo isso diz o que é ser lacaniano. Eu estava pensando, quando li o teu convite, a primeira coisa que me veio na cabeça é dizer, me veio aquela frase do Lacan: vocês, se querem, sejam lacanianos. Eu sou freudiano, então me pareceu, o que é ser lacaniano? Antes de mais nada, ser freudiano. Podemos também perguntar o que é ser freudiano. Aí é bom lembrar de Freud. Eu acho que é muito importante falar desse assunto hoje. Muito importante hoje, quer dizer, na atualidade, nos nossos dias, relançar essas questões. Eu penso que seguir com Freud, seguir com Lacan, que é uma frase bem justa, bem dita,
né? Não é seguir Freud, não é seguir Lacan, mas seguir com Freud, seguir com Lacan, é seguir com as interrogantes que eles nos passaram, nos transmitiram. Né? São interrogantes, são perguntas para a gente relançar sempre, são questionamentos para a gente não esquecer de se fazer sempre, porque tanto Freud quanto Lacan podemos dizer que são a ordem do acontecimento. Freud é um acontecimento. Aconteceu Freud. Aconteceu de um homem se interrogar e fazer dessa interrogação uma caminhada longa pela subjetividade, pelo que cada um há de mais singular a partir disso que foi o primeiro interrogante dele, que é a condição humana. A condição humana no que ela apresentava principalmente como a evidência maior, o sofrimento. Esse sofrimento que se apresentava na forma de sintomas, Freud vinha da medicina, da neurologia, tinha esse conceito de sintoma, dessa organização que apresenta no ser humano, que é uma organização discursiva, que é preciso dizer o mal do qual se padece, isso também é assim na medicina, é preciso teorizar ao médico o mal que sofre no corpo, para que ele parte dessa hipótese, dessa teoria do um, para investigar no campo do outro, no campo do saber, mas sempre parte de um S1. E Freud, então, nos conduz a algo precioso, valioso, subversivo, único. E Lacan é aquele que nos conduz de volta, porque houve desvios, houve distorções, houve abandono. E Lacan aparece, então, reconduzindo a Freud. Isso é precioso. Ser lacaniano, então, antes de mais nada, é ser reconduzido a Freud por um discurso que não é o do Freud, mas que leva a encontrar o discurso do Freud, porque Lacan faz ressonar o dizer de Freud. E Lacan é talvez o único discípulo de Freud que não faz teoria. E todos os discípulos de Freud teorizaram, construíram teorias. E Lacan não. Lacan formaliza a teoria do Freud. Como os adolescentes de hoje, entendeu o que quer que eu desenhe? E para quem não entendeu, Lacan desenhou. O que Lacan fez foi desenhar para que a gente pudesse entender aquilo que ele estava dizendo como muito importante de lembrar, de resgatar. Então, Lacan deu vida à psicanálise, porque ele a encarnou. Encarnou desde a sua própria análise, fazendo uma análise com um analista de quem ele não terminou identificado. Basta ler a carta que Lacan escreve para o analista dele e basta ler os comentários do analista dele sobre Lacan nos documentos internos da IPA, quando Lacan era anunciado analista de data, a reprovação do analista dele, não concordando. Normalmente os analistas concordam, recomendam, estão identificados. E o analista de Lacan não estava nada identificado e não recomendava. Então, entre Lacan e o analista dele, havia, sim, uma ultrapassagem da identificação, uma análise distinta. É que Lacan seguiu adiante, encarnando essa coisa tão singular dele, que a gente não teria acesso se não fosse por ele. Então, aí um ser lacaniano, não no sentido de retornar sobre Lacan apenas, porque é muito importante esse retorno sobre Lacan, lendo, acompanhando. Outro dia eu estava lendo um trabalho de Lacan de 1931, quando ele ainda era só um psiquiatra, não tinha nada a ver com a psicanálise, e num trabalho que ele escreve a respeito de uma delirante, uma professora de 34 anos, que chama-se Caso Marcel, e que ele chama de um delírio esquizográfico,
onde ela escreve algo e não reconhece, dizendo que não é dela, que ela o recebe por inspiração. E nesse texto, Lacan já está ali dizendo que o sintoma, ele chama assim, na psicose, há um sintoma, tem uma potência criativa impressionante e que vai seguindo por essa via. Mais tarde, ele vai, na tese de doutorado dele, também falar disso, da ressonância que o discurso, a partir do sintoma, produz naquele que sofre e por isso fala. Esse dizer do seu sofrimento, como pode, em cada estrutura delas, há uma potência criadora impressionante. Então, Lacan nos ensina uma psicanálise em que o sintoma é uma essência, é a nossa essência, é o inconsciente, que Lacan diz, na transferência em ato. E no seminário dos 4 discursos, seminário 11, onde ele põe só 4 conceitos, pinça 4 preciosos conceitos, que chama de fundamentos, 2 a 2, inconsciente, repetição, transferência e pulsão. Cada um deles está todos os outros imbricados. Ele trabalha cada um enlaçando com os outros, mostrando aí, por que não dizer, os 4 nomes do Pai, mostrando esses 4 conceitos realmente fundamentos. E isso tudo faz com que a gente possa reconhecer no Lacan 2 coisas preciosas. Primeiro, uma clínica fantástica. O seu saber fazer clínico, que ele o faz desde Freud, resgatando o fazer clínico de Freud com toda a profundidade que ele nos mostra depois que disseram que Freud era raso. E o abandonaram pela essa superficialidade e rasura que atribuíam a Freud. Lacan mostra a profundidade, como, por exemplo, no sonho de Irma. Esse encontro em que Freud não desperta do sonho. Qualquer um desperta de um sonho desse, chama de pesadelo. Freud não acorda desse pesadelo que é o sonho da injeção de Irma, e se vocês vão lerem, vão se impressionar que Freud não acorda, vão se perguntar por que ele não acorda. Ele vai até a beira do abismo, olha dentro da garganta de Irma, vê o abismo, lá que aponta esse real e que está aí para todos que vão ver a psicanálise a partir da prática de Lacan, que é esse encontro com o real. Esse real que apresenta no sintoma como uma direção de cura. Isso me parece muito grandioso para apontar o que é ser lacaniano. Não perder o fio cortante do seu ensino. Lacan não diz que tem uma teoria, Lacan diz que tem um ensino. E sempre diz, o objetivo do meu ensino é a formação de analista. E o que é o ensino de Lacan? 2 coisas. A sua prática clínica rigorosa, preciosa, subversiva, razão de tê-lo proibido de ensinar por reconhecer que ali não estava dentro da formação tipo standard da IPA. Ele não ensinava, não formava analista standard. E o tempo não era cronológico, ele havia trabalhado com o tempo do inconsciente, que é lógico, o tempo subvertido também. Essa clínica ele transmitiu na forma de um ensino e sua leitura fiel a Freud, com recursos da época que ele pôde atualizar para aquele tempo do ensino dele, com um rigor ético precioso e com a sua genialidade, que fez usar da topologia, da lógica, da linguística, da antropologia, das ciências sociais, da política, quando fala de Marx e do sintoma. Quer dizer, tivemos realmente um Freud revivificado, tornado vivo de novo no seu ensino. Então, Lacan parece que é aquele que
transmite o desejo de Freud, atualiza o desejo de Freud, que no Seminário 11 ele dá o nome, desejo de analista. Esse lacaniano me parece ser capaz de transmitir esse desejo de analista, de sustentá-lo e transmiti-lo como sendo o desejo de Freud. Não de Lacan, não de Milani, não de nenhum outro. Lacan não diz que o desejo de analista é dele. Ele diz que é de Freud. Tudo que ele fala ali, ele cita Freud. É uma fidelidade a Freud impressionante. Por isso a gente pode dizer, esse é freudiano. Uhum. Você diria, Jorge, que o campo freudiano, então, ele é homólogo ao campo lacaniano? Sim, sim, eu penso assim. Penso que para entrar no campo freudiano só tem uma porta, Lacan. Uhum. Bom, e para onde você acha que aponta a clínica lacaniana? Ser lacaniano hoje é diferente do que foi anteriormente? Você acha que há uma temporalidade aí? Eu acho que isso é muito importante. Não se pode deixar de levar em conta o real. Né? Uhum. O real também é o fato de que nada permanece, tudo se transforma. Né? O Lacan dizia que desista da psicanálise aquele que não der conta de estar à altura do seu tempo. Porque há o que não para de se escrever e há o que não para de não se escrever. O que quer dizer isso? Tem coisas que mudam e não param de mudar. Tem coisas que não mudam e não param de não mudar. E essa relação entre essas duas dimensões não pode ser perdida. É preciso acompanhar esse curso, esse movimento, esse, como dizer, esse fluxo. A pulsão é pulsátil. E quando ele junta a pulsão e inconsciente no Seminário 11, falando da pulsão, ele diz a pulsão como inconsciente, é pulsátil. E aí que ele subverte o tempo, mostrando que o tempo da análise não pode ser do relógio, e sim dessa pulsatilidade do inconsciente que abre e fecha. E não pode fazer de conta que não viu, portanto, não é para olhar para o ponteiro do relógio, e sim para esse inconsciente pulsátil, para que ali aconteça o que nós chamamos de revelação. Há uma revelação que é impactante na análise, e isso não depende de tempo, e sim do desejo de analista, que é essa atitude presente. Então, essa também avança pelo tempo na forma de uma leitura dos acontecimentos. Então, se Lacan é um acontecimento, esse acontecimento Lacan não para de acontecer, pelo século do século. Vamos apelar adiante, na medida que isso for transmitido. Eu penso assim. E por que é comum a gente ter essa relação de amor e ódio por Lacan, especialmente quando nos deparamos com os escritos, né? Lacan leva tempo para ser entendido? Claro. Eu sempre gosto de dizer que a psicanálise é muito difícil. Que estudar Lacan, a teoria de Freud, a teoria de Lacan, é muito, muito, muito difícil. E para poucos, pouquíssimos. Eu também acho que a análise, uma análise levada à conclusão, é para pouquíssimos. E para pouquíssimos. E a maioria desiste, diz, tá bom, e já segue analista, conduzindo a análise até onde foi só. Não foi até o final, não conduz até o final. Ok, não é uma crítica, é uma constatação. Constatamos que seguimos assim. É assim mesmo, manca. A gente manca, tropeça, vai aos tropeços, vai como vai. E de bom tom, de vez em quando, se lembrar, né, que o Freud já havia dito, voltem às análises de vez em quando. Quem não concluiu, volta de vez em quando. Melhor que conclua. É quando a gente não sabe ler, a gente vai à aula de alfabetização. O analista é aquele que nos ensina a ler o nosso inconsciente. E precisamos fazer isso, até aprender a ler bem, até aprender a ler tudo. Depois que a gente aprende a ler tudo, não precisa mais voltar para a aula de alfabetização. A gente nunca mais volta para a aula de alfabetização. Exceto se a gente não terminou. Aí tem que voltar de vez em quando.
Mas tudo bem, eu acho que cada um faz o que pode. Não se trata de pôr ideais. A psicanálise não é um ideal. E tudo o que aponta para o superior e para o ideal não é psicanálise. Bom, o Lacan nos apresenta em sua obra, ao longo dos seus seminários, a importância da linguagem e dos discursos. Um dos textos cruciais para pensar essa questão é o texto Função e Campo da Fala e da Linguagem. Podemos pensar ainda na relação entre psicanálise e linguística estrutural. Qual a proposta de Lacan sobre a relação entre linguagem e inconsciente? Estava lembrando que perguntava sobre o imaginário das diferenças, das críticas, desse campo, o mal-estar na psicanálise. Existe um mal-estar no campo lacaniano também. Dá para dizer que existe um discurso sobre a psicanálise lacaniana, quem é, quem não é, os bons, os maus, os melhores, os piores. É todo um campo aí que é um caldo imaginário do narcisismo, das pequenas diferenças, e que é melhor contornar isso e passar um pouco de lado, se não ficar muito preso nisso. É que isso também está aí, não? Faz parte dos sintomas, né? Faz parte dos sintomas. Essa é a tese de Lacan, né? O Lacan diz: o ser habita a linguagem. Que ser? Ele vai dizer: esse ser em falta. Um ser em falta habita a linguagem. E um ser de gozo, um ser falante. Esse ser falante, esse ser de gozo, esse é um ser em falta. Em falta de quê? Lacan desenhou. Ele desenhou e colocou o pequeno A ali, dizendo: é uma falta real. Essa falta é real. Há uma falta no simbólico que é real. Então, falta uma palavra. Não se pode falar. Sempre se fica interrompido. Ninguém diz a última palavra. Hein? Ninguém diz a última palavra na análise, segue falando no passe. Ninguém diz a última palavra no passe, segue falando para além do passe. Não se pode dizer a última palavra em nada, nem nas relações amorosas. Quando termina, disse tudo. Não, não disse tudo. Não é possível dizer tudo. Quer dizer, habitar a linguagem é um pouco também habitar uma falta. E uma falta que não se preenche. Razão de nós sermos seres de desejo. O desejo como uma força absoluta. E o desejo é indestrutível, escreveu Freud. Indestrutível. Por quê? Porque jamais se satisfaz. Por causa dessa falta, não há objeto para o desejo. Então, por um lado, ele tende à realização. E aí realizamos muita coisa. Realizamos até as nossas diferenças de lacanianos, de escolas, de campo diferente. Realizamos viagem à Lua, viajamos transplante de pessoas, de peças, de órgãos. Realizamos. O desejo tende à realização, mas estamos sempre longe da satisfação plena. Um tanto, hein? Um tanto. Estamos sempre com um pouco de satisfação. Ninguém vive sem satisfação. Isso Freud escreveu desenhando a pulsão. Não dá volta sem satisfação. É próprio da pulsão se satisfazer. E por que não dizer? A pulsão se satisfaz da própria falta de objeto. Há uma satisfação pulsional sempre. E esse é o grande segredo do Lacan, porque Lacan diz, no final do Seminário 11, que se trata aí, ele fala do amor, e se também diz de um saber fazer com a pulsão. Ele diz viver a pulsão. Essa frase é muito interessante. Viver a pulsão. Não ser determinado por ela, mas viver a pulsão. Parece que aí está resumido uma coisa muito preciosa para a gente entender o que é uma análise, o que é uma cura, o que é sustentar o desejo de analista, né, enquanto um saber. Né? Se o desejo do analista é um saber, é esse saber de que ali, nesse que me fala, há um inconsciente como uma organização pulsional que o sujeito que habita poderá fazer com isso. Viver essa pulsão ao invés de padecer dela. Essa é a ética da psicanálise.
Você acha que com o advento do objeto A, Lacan fundou um novo discurso? Eu acho que ele formalizou, não é? Como ele formalizou o inconsciente com 3 elos, RSI, ou com 3 risquinhos, né? Com 3 linhas. E como ele formalizou o inconsciente, dizendo é o novo Romeu, como é o novo Romeu, é o inconsciente, me parece que dá para dizer que ele formalizou. Ele pôs ali a maneira inconfundível. É impossível confundir Lacan, quer dizer, desviar Lacan, fazer versões diferentes de Lacan. Haja imaginação para fazer leituras equivocadas, diferentes de Lacan. Isso é tão claro, como ele diz no escrito, cristalino. O que há na passagem entre a causa do desejo e o mais de gozar? Quando Lacan fala do gozo, ele sempre diz que o gozo como uma operação significante. E não há gozo que não seja do significante. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente sempre sabe do que a gente se satisfaz, mesmo que seja da própria desgraça, do ódio contra si próprio, e do mal que se faz a si mesmo ou ao outro, tanto do gozo bom quanto do gozo ruim. E mesmo quando a gente se sente vitimado de algo que acontece com a gente vê, diz, a gente escuta dizer, no fundo eu sei. Oh, no fundo eu sei. Quer dizer, há algo aí que acontece e que tem como uma espécie de recebimento. O sujeito recebe isso. O mais-valia do gozo é esse ganho da produção que o sujeito está aí, tanto no bom sentido do gozo bom, quanto num gozo parasitário, que Lacan usa essa palavra num texto dele, dizendo um gozo parasitário. É que o sujeito também o consome. E Freud tinha dito de outro jeito, tinha dito o benefício do sintoma. Eu acho que essa do mais-valia ele é muito precioso pelo fato de que um sintoma ele tem uma potência criativa muito grande. E nisso que ele tem uma potência criativa muito grande, o benefício secundário do sintoma é o que permite que não se jogue a criança com água do banho junto pela janela. Se salva os dois. Na impossibilidade de ficar só com um, você fica com os dois. Lacan disse isso de outro jeito. Na Universidade Americana, nos Estados Unidos, ele disse: fazemos um sintoma para não enlouquecermos. Enlouquecer pode ser também o ato suicida, o ato por excelência. É quer dizer, a morte. Então, digamos que e para a gente peitar a morte, e para a gente enfrentar a morte, sustentar a vida um pouco mais, que a gente faz sintoma. Então, esse mais-valia, ele tem essa função, seja como gozo bom, daquele que sabe fazer com a pulsão. Freud diz amar e trabalhar. Né? Gosta de dizer que é um plenário, é a mesma coisa. Amar é trabalhar, amar é um ato, é uma ação criadora, inventiva, contínua. Como também com o gozo ruim da resignação, daquele que não pode sozinho, que vai pedir ajuda ou que não vai pedir, que vai suportar o sofrimento e que tem aí, nesse sintoma, no ganho secundário, a moeda de troca. Quer dizer, permite fazer laço. Permite fazer laço, nem que seja levar o corpinho lá uma vez por semana no médico para trocar, para pegar uma medicação, para fazer. Faz um laço por aí. R ou S ou I, por um desses caminhos, a coisa circula. Uma valia cai aí como um resultado de um trabalho, digamos assim, de um trabalho que se faz aí. Eu penso assim, não sei, pode ser que eu mude de ideia em outro momento. Nesse tempo da minha vida, 36 anos escutando no consultório, muitos anos me analisando, escutando tantos colegas, discutindo de tantos ângulos diferentes. Hoje digo assim a ti. Bom, o corte lacaniano, ou seja, a interrupção da sessão de análise não definida pelo tempo do relógio, mas sim pelo tempo do inconsciente. Você diria que uma análise
É o efeito de um corte? Sim. Eu acho que cada sessão é uma análise. Cada corte é uma análise. Porque me parece o efeito do corte, a gente sente na carne. O corte nos surpreende, nos faz nascermos como sujeito aí. Quer dizer, um sujeito se produz em análise, esse sujeito evanescente que aparece e desaparece a cada sessão. Quer dizer, a cada sessão de análise é o próprio inconsciente. A gente arma o inconsciente quando recebe o analisante. Analista e analisante fazem esse inconsciente, armam esse inconsciente com essa transferência que Lacan diz, ela é o inconsciente em ato, ato de dizer, ato de palavra, ato de cortar, ato de interpretar. Esse ato que produz nunca é o mesmo o que entra na sala, o que sai da sala do analista. Então, esse processo vai avançando, avançando, até que o analista cai, até que o analista perde importância, até que olhando para o analista diz, não tem mais nada para me dizer. Não que eu resolvi a minha vida, não resolvi. Não que eu agora estou curado, vacinado contra o mundo, sou um semideus. Não, não, nada disso. Sou o senhor dos meus sintomas, da minha angústia, das minhas inibições. Está tudo aqui. O que tem agora é um arranjo diferente. Agora eu tirei o piano do corredor e coloquei no lugar dele, ficou lindo a sala. Um piano de cauda que estava no corredor, que não dava para ninguém passar, era um sofrimento. Coloquei cada coisa no seu lugar. A angústia não é mais para que eu tome agora medicação para... Agora a angústia é um motor que move meu desejo, é uma potência que me convoca a fazer coisas. Então, eu amo a minha angústia quando ela vem em mim, porque sei o que fazer, sei o que isso me diz. Bom, eu penso que quem cai é o analista. A análise acaba quando a gente olha para o analista e diz, somos iguais. Somos seres humanos incompletos, temos aí um desafio pela frente, sustentar o desejo diante do real. Vamos que vamos. Bom, Lacan se perguntava em que lugar colocamos Freud, né? E propõe o retorno a Freud. Esse retorno a Freud seria uma insistência em invocar o patromínico? Eu acho que o retorno a Freud é o que a gente vê quando a gente pega um texto do Freud e começa a ler. Eu sempre que abro, por exemplo, o projeto, que foi um texto morto, que ninguém se importava, em 51, quando ele foi publicado, aí todo mundo torcia o nariz, dizia, bom, um texto antigo, não serve para nada, era um Freud neurologista. É que Lacan, lendo, deu uma dignidade, deu um trabalho muito rico, muito profundo, muito importante, e agora, com esse olhar lacaniano, com essa escuta, com essa leitura do Lacan, a gente vai cada vez a esse projeto e descobre que o projeto é toda a psicanálise, é o projeto da psicanálise, como tem o projeto de uma casa, que depois realizada, você olha a casa e olha o projeto e vê que é a mesma coisa, que tudo que está no projeto está na casa. Esse projeto que Lacan lê em Freud faz a gente ler o Freud até o final e perceber que tudo que o Freud disse foi um avanço nessa construção, ele foi construindo esse edifício da psicanálise. Não tem nada descartável, não tem nada superado e acrescentado, como na obra do Lacan. A gente pega o Lacan desde antes do Lacan. Eu citei um texto que não era nada com psicanálise, mas naquele texto Lacan escuta essa mulher delirante, discute um diagnóstico a la Breuer e Kraepelin, onde se trata de uma paranoia, uma esquizofrenia, e ele vai dizendo, não, tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí. Ele diz, ele naquele momento, lidando com poesia surrealista, muito próximo de Dalí, essa palavra recebo por inspiração, e o que ele lia, Lacan lia em voz alta para os colegas poetas escutarem a cadência das palavras, a rima e o neologismo. Ali Lacan aponta neologismo. Ela escreve amor, amor, amuro,
essas palavras que Lacan vai usar depois no seminário 20, 19, ele nunca mais esqueceu isso. O poder criativo do sintoma é essa coisa que o inconsciente manifesta como uma potência de dizer que precisa de uma escuta para ser reconhecido. Então, acho que nos textos do Freud a gente tem uma coisa assim, reler Freud para reconhecer essa potência criativa dessa invenção de Freud sobre isso que nos constitui como seres de desejo. E Freud nos desenhou tão perfeitamente nisso que ele inventou palavra para nos dizer, como pulsão, né? Como inconsciente, como desejo, como transferência, como recalque. Ele inventou um modo de organizar esse dizer dele para que a gente pudesse agora, quando vai fazer frente ao sofrimento como analista, reconhecer isso de novo, e aí ganha sentido o que Lacan dizia quando disse que a psicanálise é intransmissível, que precisa ser reinventada, e que não há como passar de um analista para outro analista, num grupo de analistas, num coletivo de analistas. Não há coletivo de analista. Ele foi da escola à dissolução, e como um modo também de dizer que é um e um. Esse analista que é um e um, ele precisa fazer laço, e para isso ele formalizou o discurso analítico, né, como sendo o quarto discurso, mostrando que nós temos como analistas uma comunidade de laço que funciona não pelo discurso do mestre, não pelo discurso da histérica, não pelo discurso universitário, mas pelo discurso analítico, e que nós devemos nos esforçar muito para fazê-lo aparecer, para fazê-lo sobressair-se. Não que não gire por todos, gira, sim, mas dar uma certa prevalência para sustentar esse discurso no mundo. E como quem diz, a extensão. Fazer existir ressonando, fazer a ressonância da psicanálise na cultura é o discurso analítico. Esse discurso analítico parece-me que passa agora por esse alinhavamento que o Lacan fez, esse discurso que Lacan fez em nome próprio, autorizando-se a dizer o que disse desde Freud. Né? Assim como a criança se autoriza a dizer menino ou menina, assim como o adolescente se autoriza a escolher medicina ou arquitetura, o que quer que seja, assim como qualquer um se autoriza a pegar uma profissão, ou casamento, ou ter um filho, assim também. Lacan se autorizou de si próprio a fazer o que fez, e dizendo, não há outro caminho. Analista é aquele que se autoriza de si. Faz a própria análise do que dá conta. É só isso. Não há outra psicanálise, a não ser aquela que cada um dá conta. Que ela não é uma teoria cognitiva, não se é analista estudando, lendo cognitivamente, aprofundando. Isso tudo faz filosofia. A porta de entrada no campo freudiano, a porta de entrada no campo lacaniano é dentro de si mesmo, é no seu inconsciente, na sua transferência, no seu sintoma, na sua inibição, no seu recalque, no seu real que o constitui. É daí que pode, então, se autorizar a ler Freud, ler Lacan, e por de si, como ele diz no seminário, na entrada, na abertura do escrito. Tenho com ele aqui, deixa eu ver. Lacan, quando escreve o escrito, tem aí no início uma abertura da coletânea. Ele termina dizendo: queremos, com o percurso de que esses textos são os marcos e com o estilo de que seu endereçamento impõe, levar o leitor a uma consequência em que ele precise colocar algo de si. Então, reinventar a psicanálise implica que o clínico, que o praticante, que os analíticos, ao fazê-la, se autorizem nisso. Se autorizem tanto na direção da cura, porque é contigo, não tem ninguém ali para te salvar,
E você que vai ter que fazer ali, e o horror ao ato, tens que enfrentá-lo. E também, quando vai apresentar algo, dizer algo, seja na análise de controle, seja num cartel, seja num trabalho escrito, numa jornada ou num congresso, se autorizar. E que se autorizar por desse aí. Penso que por aí caminhamos com esse nosso desejo de sermos lacanianos, freudianos, reinventá-la para que não desapareça e nem se perca dentro dos oba-obas imaginários do festival de psicanálise de todo tipo, de faculdade, de curso, de pós e tal, que dá a impressão de que o caminho é por ali. Não é. O caminho passa por dentro de cada um que queira, se quer realmente praticá-la, experimentá-la, dizia Freud. Bom, Jorge, e que relação o analista pode sustentar com os campos de saber vizinhos aos seus? A psiquiatria, a própria psicologia, a filosofia... Acho que é muito importante, hein? Muito importante isso. Que bom que você lembra disso. É bom que você lembra disso. A psicanálise é um discurso social. A psicanálise é um discurso social, em todo o sentido do termo. Tanto do que ela é feita do discurso social, do mal-estar na sociedade, do sofrimento, que vai pensar, vai partir do todo para um. Do Édipo, de onde o sujeito tem que sair, para o mais singular de cada um. Então, a psicologia tem uma contribuição muito importante em toda a história da psicanálise. Também a antropologia, a sociologia, a filosofia são muito preciosos. A psicanálise, com Freud, sempre esteve de frente para todas essas ciências, jamais torceu o nariz para nenhuma delas, nem a religião. Preciosa, tanto em Freud quanto Lacan, se dialoga, se interroga, porque a psicanálise não é um saber sobre eles. Não sabemos nada sobre eles, sabemos interrogar. Nós os interrogamos. E nisso que interrogamos a nós mesmos. A psicanálise, disse Lacan, é uma pergunta sobre o que é psicanálise. E depois disse, mais importante do que saber o que é psicanálise é saber o que é um analista. Veja, essas interrogações são muito importantes para que nós possamos conversar com a psiquiatria. A psiquiatria é muito importante também. Ela tem um papel muito importante em todos os tempos da sua história. E, claro, nós devemos criticar a psiquiatria na medida que ela se deixa mutilar. O que é mutilar? É se transformar num braço da farmacologia, é parar de pensar, é não voltar a ler os clássicos, é não se implicar no sofrimento, tentando descrevê-lo como fazia Krepley, como faziam os grandes mestres da psiquiatria, e agora se reduzir só à farmacologia. Não, a psiquiatria não é a farmacologia. Então, temos que agradecer à farmacologia por toda a sua capacidade de atender aquilo que for necessário para a nossa existência, para o nosso tratamento, e, ao mesmo tempo, sermos um crítico de todos os excessos. E a psiquiatria também. A psiquiatria também é uma ética. Quando eu dava supervisão para o residente de psiquiatria, eu brincava, quem quer ser anestesista é na outra sala. E quem vai ser psiquiatra, então vai primeiro escutar, vai avaliar, vai usar medicação singularmente, um por um e tal, é outra prática. E riam, porque vai uma piada que tem um fundo de dizer, não se trata apenas de querer erradicar o sintoma, é preciso escutar um pouco esse que está sofrendo. Eu acho que todas essas disciplinas, o próprio Freud alertava que era importante o analista, né, estar aberto para saber de tudo isso um pouco, né? E sobre isso que a gente está trabalhando o tempo inteiro, né? Essas ciências todas, elas são o que estão formando as pessoas, né? Vem o sociólogo no nosso consultório, vem aquele que está tocado por um discurso de uma maneira ou de outra, mais atravessado pelos significantes de um ou de outro discurso, e tudo isso é importante. A psicanálise não é uma religião. Sim. Gente, a gente tem uns minutinhos aqui, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode fazer agora. E para a gente
de encerrar, enquanto a gente espera para ver se alguém tem alguma questão, seja pelo tema ou pela via do poema, depois de Freud e Lacan, como reinventar a psicanálise? Jéssica, pode fazer, eu anoto aqui. Eu acho que a poesia está garantida. O inconsciente não só ele é ético, o inconsciente é uma gramática. A repetição é uma retórica. A pulsão, Freud já dizia, a pulsão é letra, é grafia. O inconsciente escreve com a pulsão, põe as letras aí para se fazer alguma coisa. Né? A verdade do inconsciente é mentirosa. O inconsciente mente. Mente para dizer a verdade, disse Lacan. Ele mente para dizer a verdade. E o sonho de que meu pai aparece no meu sonho, e eu estou ajudando ele a fazer um trabalho, estou adulto, meu pai então está presente, contente que eu estou ajudando, estamos fazendo junto, então eu digo, pai, me desculpa que quando eu era criança eu não te ajudava, eu tenho culpa, me perdoa. Né? E o pai então sorri no sonho, diz, você era só uma criança, você me ajudava bastante. É uma mentira que o inconsciente atualiza ali para tirar a culpa desse senhor padecendo aí de remorso, de que na infância havia sido ingrato com o papai. Né? E traz para análise. E na análise, o analista pergunta, e quando você vê teus filhos brincando, né? Teus filhos estão... Que idade tem? Ah, tem 2, 3, 4 anos. Quando você os vê brincando, você fica contente ou triste? O que você sente? Ah, quando eu vejo eles brincando, eu sinto uma grande alegria. Então, quando fica grande, teu filho for um engenheiro, um médico, sei lá, alguém, você vai olhar para ele realizado na profissão dele, diferente da tua, você vai achar isso... O que você acha que você vai achar disso? Né? Ah, eu vou ter muito orgulho. Assim é. Então, inconscientemente, para dizer a verdade, isso é muito importante. Que é a verdade? Uma poesia. Como é que você fala quando você pode dizer algo? Dali em diante, você diz poeticamente. Depois de dizer o sofrimento, vem a poesia. Um jeito doce de dizer bem aquilo que aconteceu. A poesia é sempre um dizer que nos desperta um sentimento de alegria, um tipo de gozo que a gente não sabe bem de que letra que veio, mas que cobre, digamos assim, o horror de um real, de uma falta de sentido, dando aí uma certa estética para a existência. Vou fazer uma pergunta da Jéssica aqui, só um minutinho, que eu vou ler. Eu gostaria de saber sobre Lacan ter abandonado a questão das estruturas ao final do seu ensino. O que isso muda com relação às estruturas? Uma pergunta da Jéssica. Não, o Lacan nunca abandonou nada. Ele sempre disse a mesma coisa com palavras diferentes. A tese dele que está valendo desde o início é que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e que se organiza na fala em análise. Então, o que é a estrutura, se não a fala? Essa ideia de estrutura clínica, falar a estrutura clínica que faz pensar como se fosse algo, uma substância que pudesse ser como a estrutura óssea. Não se trata de nada disso. Essa é uma invenção milleriana, recente, de 80 para cá, depois que Lacan morreu, que Miller tomou a direção do ensino e pôde fazer, como ele mesmo disse, a elucidação de Lacan. Mas Freud fala de estrutura psíquica. Lacan fala de estrutura subjetiva. Nomeia as três, dizendo que o sujeito fala desde um lugar que Lacan desenhou, que é um significante, ou representando para todos os outros significantes. Isso é uma estrutura, mas o que quer dizer falar? Quem fala, fala a quem? Fala ao mestre,
ao subalterno, à autoridade. Quem é esse outro a quem um fala? Não? Há pessoas que falam sempre de um lugar em que o outro é o superior. Alguém fala sempre onde ele é o superior ao outro. Há sempre uma dinâmica do dizer que remete a dois lugares. Aquele que você supõe que é, aquele a quem você fala, e aquele que você supõe que você é quando fala a alguém. Aqui no Brasil tem no coletivo duas expressões muito engraçadas. Quem que você sabe com quem que está falando? Essa figura que aparece quando um fala, querendo se impor superior ao outro, diz: quem você pensa que é? Né? Ou, você sabe com quem que você está falando? E uma forma de mostrar a estrutura é nisso, que é uma organização, sem dúvida narcísica, imutável. A estrutura não muda, o que não quer dizer que não possa ser mudar de lugar dentro dela. E isso chamamos de cura. Né? Há cura na neurose, há cura na psicose, há, do verbo haver, cura nas perversões. E por quê? Porque o sujeito que está representado por um significante pode representar-se por outro, por outro, por outro, por outro. E isso pode ser, sim, efeito do dizer. Quem vai falando vai sabendo mais de si próprio na medida que fala, dentro do princípio primário que Freud inventou como sendo o método da análise. E Lacan desenhou também. O tema da transferência está desenhado. Um significante qualquer, um analista, que não é qualquer um, ocupa um lugar que o outro supõe a ele. Suposto saber. Ele, de fato, sabe que o outro sabe. E que ele, sendo o lugar, se emprestando aí, esse inconsciente, como saber que habita o outro, vai aparecendo se esse outro aceita a regra que Freud diz é o princípio primário. Condensação, deslocamento. Freud disse associação livre. Condensação, deslocamento. Por quê? Porque Freud disse isso percebendo algo que o Lacan também desenhou. Lacan disse: nós dormimos. Acordado ou dormindo, estamos sempre dormindo, sonhando. A vida é um sonho. A vida é um sonho do qual não queremos despertar. Então, sonhamos quando dormimos e sonhamos acordado. Bom, a análise, quando nos convida à associação livre, abre uma possibilidade de despertar. Um pouquinho. E quando a gente desperta um pouquinho, já é bastante. Já é bom. Jorge, muito obrigada. Conversa Espero com você que tenha contribuído. Muito, como sempre. Te ouvir uma delícia, inspirador. A gente sai assim renovado dessa conversa. Queria te agradecer mais pelo carinho. agradecer aí pela persistência, agradecer a todo mundo aí que teve paciência para que a gente conseguisse fazer essa live e permanecesse até aqui. Muitíssimo obrigada, mais uma vez. Obrigado a você também. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu vou deixar a live salva aqui, tá, gente? Boa noite, Jorge. Um beijo Boa para você. noite, Muito obrigada. Patrícia. Um beijo e um abraço para você também. Até a próxima. Tchau. Tchau.